CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala de cafeicultura sustentável. Eu converso com Ricardo Madureira, ele é CEO da Orfeu Cafés e Azeites Especiais, uma marca brasileira, uma das mais sustentáveis do Brasil. Tudo bem, Ricardo? Prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem, Rosana, é um prazer enorme, tá? Sigo você muito e é um prazer enorme estar aqui podendo conversar com você. Eu sei que você já trouxe aqui pra gente, pra nossa equipe, alguns exemplares do que você produz na Orfeu, né? Alguns tipos de café, esse azeite também. Tudo isso super premiado, né? Vocês acumulam várias premiações, várias certificações. A gente vai falar disso ao longo do programa. Mas eu já queria que você trouxesse aqui para a nossa audiência um pouco da história da Orfeu, da empresa. Eu sei que vocês surgiram em 2005, já com o DNA sustentável, com a proposta de controlar toda a cadeia produtiva, desde o campo até a xícara. Exato, Rosana. A gente nasceu em 2005, a marca Orfeu nasceu de dentro de uma das nossas fazendas, que fica no sul de Minas, mais precisamente em Botelhos, uma cidade no sul de Minas. E nasceu de lá de dentro com um propósito muito claro, que era e continua sendo o nosso propósito, produzir cafés especiais, excelentes, protegendo o meio ambiente e as pessoas. E a gente fala muito de ter orgulho, nós que produzimos e nós que degustamos, bebemos, consumimos, tem orgulho de uma marca brasileira que busca esse nível de excelência, né? Então, ela nasceu lá de dentro e a gente, com esse conceito de cuidar da semente à xícara, como a gente fala, né, de cada etapa do processo, e é isso que segue nos norteando, né? A gente segue crescendo e sempre norteado com esse propósito. Então, sustentabilidade ou proteção ao meio ambiente é parte do que a gente né? Desde o nosso início, né? Agora, a gente olha para o mercado brasileiro, né, Ricardo, que tem um know-how de produção de café. Nós somos um dos maiores produtores do mundo, sabemos como fazer, muitos anos já nesse setor. Mas quando a gente olha para cafés especiais, para esse nicho específico, é algo que está tomando envergadura, musculatura de um tempo para cá, né? Nós não temos, digamos assim, uma longa trajetória em termos de cafés especiais. Exato. O Brasil, ano que vem, faz 300 anos de café no Brasil, né? E o Brasil se tornou, ao longo do tempo, o primeiro produtor. 40% do café do mundo é produzido aqui no Brasil, né? Esse movimento de cafés especiais tem, talvez aqui no Brasil, em torno de 30 anos, que começou, mas nos últimos anos tem ganhado cada vez mais importância. E é importante aqui dizer que especial é uma palavra talvez genérica, né? Mas o especial vem de uma categoria de cafés especiais que é muito claramente definida, né? Ela tem que ter 4 atributos, né? Um atributo na bebida, ou seja, você tem especialistas treinados para beber e dar uma nota para esse café. No caso de cafés especiais, tem que ser acima de 80 pontos. E ela tem uma certificação socioambiental. Mostra que esse café tem uma cadeia de produção que respeita o meio ambiente, que cuida das pessoas. Que é ética do ponto de vista social, exato, né? E o quarto atributo, ele tem que ser rastreável, ou seja, você tem que conseguir mostrar que dentro da sua produção, em cada embalagem dessa aqui, você dizer de que fazenda foi que veio, qual foi o talhão que ela veio, você conseguir rastrear de forma que você garanta que não há mistura, que você conhece a cadeia toda de valor. Então, o especial, ele é um nome, qualquer coisa pode eventualmente ser especial, mas no caso de cafés é uma categoria muito bem definida internacionalmente e que tem esses atributos. Que precisa responder a todos esses requisitos. Exatamente. Eventualmente você tem um café que bebe muito bem, mas que você não consegue comprovar que tem uma certificação ambiental, por exemplo. Ele não consegue ser caracterizado como um café especial, né? Nessa linha da certificação ambiental tem um critério muito importante exigido para quem produz café especial, gente, que é agricultura regenerativa. Práticas para você conservar o solo, né? Tirar o melhor proveito do solo, minimizar qualquer tipo de impacto ambiental e social também. Traz para a gente aqui que práticas de agricultura regenerativa vocês adotam nas fazendas produtoras da Orfeu. Isso é legal, Rosana, a gente só dá um pequeno passo atrás, porque esse termo agricultura regenerativa é um termo relativamente recente, né? E que tem por trás a ideia, o conceito de que não é possível só preservar as matas, não desmatar, não poluir. Você precisa regenerar, você precisa ter uma atitude
de regeneração. E basicamente a gente divide aqui em 3 grandes objetivos. Um é a conservação de solo, seja do ponto de vista físico, biológico, conservação de água das nascentes e conservação da biodiversidade, né? Então, por exemplo, as nossas fazendas, a gente tem 1/3 da área que é de mata nativa. A legislação brasileira prevê que para o sudeste do país, onde a gente está localizado, seja 20%. Então, Está no Código Florestal, né? Essa reserva de 20%. Exato. Então, se você fazer a lei, é 20%, a gente tem 1/3, né? 30%, 33%, e a gente tem um objetivo de seguir plantando árvores nativas. Então, a gente planta 2.000 árvores por ano de árvores nativas locais. Aliás, a nosso símbolo, né? Não vai me dizer que é jatobá. É muito parecido, é isso? É um jequitibá. Olha, primo. muito é primo, né? Mas um jequitibá, eu devia ter mencionado isso no começo, mas em tempo aqui, ele é nosso símbolo, né? O símbolo do café, e ele é uma árvore que especialistas avaliam que ela tenha 1.500 anos. Então eu brinco assim, se tiver errado pela metade é muito tempo, né, cara? Sim. E a gente tem muitos jequitibás lá, não, esse é o mais antigo, e a mata nativa, esse jequitibá, é pra gente um aviso diário, né, de que nós não fomos os primeiros a habitar ali, né, e que a gente tem uma responsabilidade com ele, com aquela mata, de continuar cuidando dele, da mata, para que a gente entregue para a próxima geração, no mínimo, melhor do que a gente recebeu, né? Então, a agricultura regenerativa tem a ver com isso, né? De não ter uma bala de prata no sentido de ser uma coisa só, mas dentro de cada categoria dessa que eu falei, tem uma série de indicadores sobre como você cuidar de cada um desses atributos aqui. E né? O Brasil é um grande celeiro para adotar práticas de agricultura regenerativa. A gente tem notado esse interesse dos produtores em geral em vários setores, né? No sentido de, como você falou, não apenas mitigar os impactos ambientais, mas poder contribuir para que a natureza realmente se mantenha conservada e possa gerar os mesmos frutos para as próximas gerações. Essa visão de longo prazo que é muito importante. Perfeito. O Brasil é um exemplo para o mundo de agricultura sustentável. Falando aqui de cafeicultura, né? A gente tem práticas que são, hoje, a Europa tem toda uma exigência sobre cafés, e a gente aqui no Brasil, a gente gabarita nisso, no sentido de, as leis, como você falou, o Código Ambiental Brasileiro é muito bom, né, as leis brasileiras, então acho que o cadastro ambiental rural, né, que é super importante, então você tem uma série de coisas que o Brasil já tem, e quando a gente fala de certificações, como de agricultura regenerativa, ambiental, são acima disso. Então você pode imaginar como a gente pode ser exemplo para o mundo aí em agricultura sustentável. Falando em certificação, vocês são a primeira do Brasil, a primeira marca do Brasil a obter a certificação de agricultura regenerativa da Rainforest Alliance, porque adotam técnicas que protegem a água, a biodiversidade, a fertilidade do solo. Essa certificação, Ricardo, na prática, vamos tangibilizar aqui, ela funciona como um diferencial competitivo na atração de investidores ou mesmo para o próprio consumidor? Eu acredito que sim. A gente, como eu falei do nosso propósito, a gente nasceu, independente de certificações, nasceu com esse propósito, né? E como a gente produz e tal, ali a gente não tem uma diferença entre o nosso negócio e a natureza. O nosso negócio é a natureza por si. Agora, a certificação tem alguns atributos super importantes como negócio, né? Uma é que ela é uma referência para você continuar melhorando como empresa. Então, ele tem critérios muito claros de boas práticas mundiais e que você pode dizer, olha, esse ano eu vou melhorar do ponto A para o ponto B, para o ponto C. Então, ela é uma forma pragmática de você melhorar a sua gestão do seu negócio. Do ponto de vista do consumidor, nós que consumimos, que estamos ali, ela é também uma garantia de que não sou eu aqui que estou falando do meu produto. Tem uma entidade externa, no caso da Rainforest Alliance, é uma ONG internacional, em que ele certifica você e diz assim, olha, esse que tem um selo, no caso da Rainforest, essa rãzinha, né, um selo de uma rã, esse passou por uma auditoria de um terceiro que certificou que aquela cadeia de produção segue regras mínimas de sustentabilidade, né? Então, eu diria que para a gente, de um lado, é uma forma de seguir melhorando com parâmetros muito claros, e do outro, como negócio, é a gente se diferenciar, e eu acredito que isso no futuro próximo não vai ser uma diferenciação, vai ser estar no negócio, né? E vai ser estar no negócio. Então,
mas mostrar para o consumidor, dar essa segurança que não é a própria empresa que está falando que ela é sustentável, tem alguém certificando ela, né? Muito bem. Além dos cafés especiais, vocês também têm as oliveiras para fazer esse azeite. O azeite que eu ganhei aqui, que eu vou provar depois, gente, é o Koroneiki. É um nome grego. É um nome grego, Para seguir a linha do Orfeu, que também faz referência ao mito, né? Orfeu. O Koroneiki a gente tem uma das nossas fazendas que fica Poços de Caldas, né? Minas. Poços de Caldas fica em Minas, bem na fronteira com São Paulo, e que a gente nessa fazenda planta oliveiras, uma produção pequena, e Koroneiki é uma das variedades, né, de oliveira. Como no café a gente tem o arara, na oliveira tem o Koroneiki, que é de origem grega, né? A gente produz lá 7 tipos de variedades diferentes, de várias... E o azeite também segue essa mesma... Como é o nosso modelo de produção, segue os mesmos cuidados em relação à sustentabilidade. Inclusive tem uma curiosidade, que a gente já era há muitos anos Rainforest, certificado na socioambiental, e a gente falou, vamos agora estender essa certificação para as oliveiras, né? Apesar de ser uma produção muito pequenininha, mas vamos estender para ela. E a gente naturalmente estendeu. Depois que a gente ganhou a certificação, a turma de fora da Rainforest Internacional falou, sabe de uma coisa? Vocês são os primeiros do mundo a certificar uma produção de oliveira com o Rainforest Alliance. Que legal. E foi super bacana, e isso explica um pouco o que eu falei, quer dizer, a gente busca a certificação como uma forma de melhoria, mas certamente isso traz benefícios, né? Para o negócio também. Até mesmo para vocês serem comparados aos padrões internacionais, né? Exatamente, isso, né? Com certeza, amplia muito o escopo. Agora, Ricardo, azeite no Brasil... No primeiro momento causa estranheza. Café não, a gente domina totalmente o know-how. Mas um azeite como esse, ele é comparável a um azeite especial, um premium de Portugal, por exemplo? Ele é comparável, ele tem características únicas, diferentes, né? Por causa do que se chama terroir, o terroir é um termo que mistura o ambiente, a insolação, vários atributos, inclusive o manejo que você tem. Muito comum no vinho, né? Muito comum no vinho. As oliveiras na Europa, elas estão ali meio a nível do mar, né? No nosso caso, lá em Poços de Caldas, a gente está a 1.500 metros de altitude, porque a oliveira precisa de um período de frio. A oliveira precisa de, no mínimo, 200 horas abaixo de 12 graus para florescer. E não é uma cultura que no Brasil tem a tradição, como você falou. Então, na nosso terroir, ou na nossa fazenda, esse azeite se mostrou um azeite muito fino e com características diferentes de um azeite europeu. Ele é mais frutado, ele tem características por causa da altitude, e também essa região toda ali do sul de Minas, ali Poços, Botelhos, onde a gente está, era um grande vulcão. Inclusive tem toda uma denominação de origem que a turma está buscando, de região vulcânica. Isso dá mais minerais, tanto afeta o paladar, a degustação do azeite como do café, né? Então, o azeite brasileiro, e tem produtores no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, grandes também, fazendo um belo trabalho, e o azeite brasileiro tem sido premiado na Europa também. A gente tem um orgulho grande que com esse Koroneiki a gente ganhou uma medalha numa competição lá na Grécia, em Atenas, né, cara? Uau. Então, quer dizer, Já me viu aquela salada com queijo feta? Que delícia. E como no vinho e no café, você tem variedades de oliveira que dão características completamente diferentes. Tem a Koroneiki, a gente tem, por exemplo, a Arbosana, você tem Picual, então você tem características diferentes que você pode usar em momentos de consumo diferentes também. Agora, quando a gente pensa em agricultura regenerativa, para atender a todos esses critérios, você vai precisar de um investimento inicial. E o que acontece no Brasil? Quando a gente fala de café especificamente, 78% dos produtores são pequenos, não tem robustez, musculatura, né, para fazer esse aporte. Como é que a gente tenta driblar esse aspecto para que todos possam estar ali na mesma página, cultivando o café ou mesmo o azeite de uma maneira sustentável? Esse é um grande desafio mesmo, né? Eu acho que aqui tem dois aspectos, Rosana. Uma é que tem uma parte da agricultura regenerativa que é a base da agricultura, né? Assim, a boa agricultura dos primórdios, né? Que é usar, por exemplo, biomassa, esterco, para você usar a sua frente à nutrição do seu solo. Então, um exemplo, a gente hoje, nas nossas fazendas, usa do nitrogênio que você precisa, que é um componente fundamental
para a planta, a gente tem 50% vem de bases orgânicas. Boa. Ou seja, vem de esterco de suíno, de bovino, de cama de frango, da casca do café. A gente tem uma composteira e isso volta. A gente tem um objetivo que até 2030 a gente quer passar de 50%, que é um bom número, para 75% disso. Então, isso é o básico da agricultura dos primórdios, né? Você usar isso. Então, o pequeno agricultor, ele tem acesso a esse tipo de coisa, que é a questão de usar o que ele tem disponível ali. Por outro lado, e é o seu ponto que é muito importante, quando você fala disso, não adianta eu pegar o esterco e jogar na terra. Eu tenho que levar para um local, deixar um tempo ali com uma composteira. Como a gente faz em casa, a composteira, eu tenho uma composteira, no nosso caso, grande, é uma área grande, onde eu tenho uma máquina que revolve isso. Isso tem um investimento de máquina e isso tem um investimento de capital de giro. Né? Porque você tem que pagar por esse material, deixar ali compostando, depois pegar esse material e um custo logístico. E aí é que vem o seu ponto, que eu concordo totalmente. Né? No que pese que os agricultores brasileiros fazem um belo trabalho, a gente poderia acelerar mais se a gente tivesse linhas de crédito acessíveis. A gente tem no Brasil um desafio enorme como nação, que é o custo do dinheiro muito alto, né? E para os agricultores não é diferente, tem linhas de crédito subsidiadas, mas eu diria que a gente poderia fazer muito mais se a gente conseguisse incentivar, porque eu não tenho dúvida que tem retorno. E os agricultores sabem que tem retorno, só que o retorno vem a longo prazo, você precisa investir agora para longo prazo. Então, eu diria que de um lado é a boa agricultura, do outro realmente você precisa de investimentos para você, no mínimo logístico, de tempo, de capital de giro, né? Muito bem. E a gente sabe, né, Ricardo, que a cafeicultura, não só no Brasil, no mundo todo, é uma das atividades mais expostas às mudanças climáticas, né? Aí eu me refiro aos eventos climáticos extremos. Nesse caso aqui poderia ser uma seca prolongada ou mesmo uma onda de calor ou enchentes, enfim, né, aumento de temperatura. Eu tenho até dados aqui do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, mostrando, gente, que o Brasil pode perder mais de metade das suas áreas adequadas para o café arábica, que é um tipo, né? Você tem no Brasil o arábica e o robusta. Exato. Então, até 2060, mais da metade do cultivo do arábica pode ser perdido por conta da influência das mudanças climáticas. Como vocês estão se preparando, tanto do ponto de vista genético, né? Olhando ali as variedades, quanto, por exemplo, se planejando para eventualmente migrar para uma região, numa nova região de maior altitude, mais adequada para lidar com esses eventos extremos? Esse é o maior risco nosso, né, como nação e como produtores, né? E um ponto importante é que o café é uma árvore, né? É uma árvore perene. Ela tem um ciclo de vida produtivo, mas ela é uma árvore. A gente tem café lá na fazenda que a gente guarda, que é de 1948, né, cara? Então, pés de 1948. Então, por ser uma árvore, não ser uma cultura anual, o que acontece em um ano reverbera na árvore por muito tempo, né? É diferente de uma cultura anual, onde você planta e colhe no mesmo ano. Se você tiver um efeito extremo em um ano e o outro ano for melhor, ele perde uma boa produtividade naquele ano. Se o outro ano for bom, ele vai plantar e vai ter tudo bem. No caso do café, não. É como a gente. Se ele pega um período ruim, ele leva mais de um ano para se recuperar. Né? E eu gosto de dar esse exemplo que também, como ser humano, se ele está forte, se ele é bem nutrido, se ele tomou as vacinas corretas, se ele tomou as nutrições certas, se dormiu bem, se alimentou bem, na hora que vem uma gripe, provavelmente não vai pegar porque tomou a vacina, ou se pegar, vai ser uma gripe leve por conta disso tudo. No caso da agricultura e no caso do café como árvore perene, é isso. Se você tem um solo rico, forte, se você tem um solo que não deixa a água embora rapidamente, se você tem uma biodiversidade grande, aquela agricultura ali, aquele cafezal está mais preparado para resistir a esses impactos que vieram para ficar, né? Então, eu acho que de um lado é você trabalhar e não desistir da sua região ali e fazer o dever de casa que demora para você ter uma agricultura mais resiliente. E, obviamente, eventualmente você pode migrar para outras regiões. O café brasileiro hoje está bastante distribuído no território brasileiro, mas eu diria que não desistir dessa luta e criar uma agricultura resiliente e que
a longo prazo cria um ciclo virtuoso, né? Que ela tendo mais resiliente, ela também contribui com o microclima ali melhorar. A gente sabe quando você está em uma região, aqui em São Paulo mesmo, quando você está numa região com mais árvores, que a temperatura cai alguns graus, né? Então, até 5 graus, de acordo com os especialistas. Pois é, né? Então isso de um lado é um desafio enorme, mas do outro a gente tem ferramental para enfrentar esse desafio. Né? Boa. O café depende muito de mão de obra. E aí eu quero te perguntar que mecanismos vocês utilizam para fazer o monitoramento da cadeia produtiva e garantir condições dignas de trabalho. Que eventualmente a gente melhorou muito nesse sentido, mas a gente ainda nota situações de trabalho infantil nas lavouras, trabalho análogo ao da escravidão. Então como é que vocês garantem uma produção limpa e ética? Olha, a gente tem um maior orgulho, a gente tem nossas fazendas, gerações de pessoas ligadas à terra, né? E que vão evoluindo com a evolução da agricultura, né? A agricultura brasileira e mundial, mas o Brasil também é um exemplo disso, de tecnificação na agricultura, né? Então, por exemplo, a gente está numa região montanhosa, né? O sul de Minas é uma agricultura de montanha, que tem características diferentes. Então, a gente usa, por exemplo, drones para fazer aplicação de fertilizantes, para fazer aplicação de remédios defensivos, né? E você precisa o quê? Você vai continuar precisando de um operador, um trabalhador, mas um trabalhador que consiga operar um drone. E operar um drone não é só o joystick, ele precisa saber como é que funciona o vento, ele precisa ter uma leitura do vento, precisa ter uma leitura do computador. Então, a gente tem trabalhadores que antes eram trabalhadores mais do campo e continuam com braçais, né, mas continuam no campo operando drone, operando colheitadeiras, e que exige um treinamento, exige educação. E também você manter no campo ou na região as pessoas em atividades que vão evoluindo também com a evolução do negócio. Então, nossa gerente financeira, né, que responde para mim, cuida toda a área financeira, a Rafaela, a mãe dela trabalhava nas fazendas, ela estudou na escolinha da fazenda no primário, se formou em contabilidade, fez pós-graduação, hoje ela comanda a área financeira, né, de todo o nosso negócio e vive em Botelhos, lá no sul de Minas, onde a gente tem toda a administração nossa no sul de Minas. Então, acho que a gente tem exemplos bacanas de casos como esse, onde a evolução das pessoas e dos profissionais vão junto com a evolução tecnológica do negócio, né? Então, isso para a gente é um orgulho, é um desafio enorme, mas é possível, né? E a gente tem muitos exemplos bacanas nesse sentido, né? Mais um dos critérios, né, que precisam ser atendidos. Agora, Ricardo, o consumidor brasileiro, diante de todos esses atributos que você trouxe aqui para a gente, tanto do ponto de vista social, quanto ambiental e de governança também, né? Porque, claro, se não tiver uma boa governança, você não desempenha em nenhum dos outros dois lados. O consumidor está mais atento, já está valorizando um produto como esse, na hora da compra, é determinante na tomada de decisão de comprar o café ou não? Olha, eu percebo que cada vez está mais importante. A gente tem algumas pesquisas, hoje ainda não é o atributo número 1 de tomar decisão, mas é um atributo fundamental e cada vez sendo mais importante. E eu acredito que vai ser um atributo que espero que no futuro próximo seja quase qualificador, né? Quem não tiver não vai estar trabalhando no mercado, mas cada vez as pessoas mais preocupadas com isso, de onde vem. De certa forma, a pandemia talvez tenha acelerado isso, esse cuidado com as pessoas com produtos, de o que come, de onde vem, qual é a cadeia. Então, eu sou muito otimista, né, com esse fato de que cada vez vai ter mais gente buscando com isso. Eu não mencionei aqui, mas a gente, ano passado, certificou como uma B Corp, um sistema B, né? Que é um dos mais rigorosos do mundo, né? Então a gente tem o maior orgulho de ter conseguido, é bem difícil, e por trás do sistema B está isso, né? De que as empresas, elas podem e tem que ser uma força para o bem, né? E que precisa ressignificar o que é sucesso, né? Que não basta ter um sucesso financeiro, que o sucesso tem que passar para gerar benefício para outros elos da cadeia, né? Então, eu quero crer que, a gente falou de duas aqui, na Rainforest Alliance e Sistema B, que essas organizações não governamentais que certificam essas empresas fazem um papel fundamental para o consumidor, para ele fazer escolhas corretas, né? E poder, com suas escolhas corretas, mudar o mundo, né? Porque
A gente às vezes fica muito achando que a gente não pode mudar, mas todo dia quando você sai, você toma decisões de consumo que podem, na sua sacola ali, mudar o rumo do negócio, né? Então, eu sou otimista, apesar de ainda nas nossas pesquisas não ser o atributo número 1, mas vai ser em breve, né? Eu ficaria aqui a tarde inteira tomando o cafezinho da Orfeu com o Ricardo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Quero te agradecer imensamente, Ricardo, pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Estou muito feliz de ter recebido aqui, juntamente com a minha equipe, alguns exemplares das delícias da Orfeu. Vou provar e vou te dar um feedback em breve. Por favor, estou esperando e já convidei a turma toda aqui, convido você para ir lá na nossa fazenda, conhecer nossa operação. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, voltem sempre. Obrigado. Gente, eu conversei com o Ricardo Madureira, CEO da Orfeu Cafés e Azeites Especiais. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca e o Bruno Carvalho. E na edição, Rafael Furugem e o Luiz Fugliage. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.